Boa noite, meus amigos. Bem-vindos aí à nossa live das quintas-feiras, nosso encontro com o clínico geral. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é, de certa maneira, muito comum no consultório, uma queixa clínica que não é rara, que se trata das tonteiras. As tonteiras que englobam uma causa muito grande, né? Uma causa muito variada, que tem que ser pesquisada, né? E as tonteiras, então, o primeiro problema que acontece em relação às tonteiras é a definição de tonteira, principalmente por parte do paciente, né? Porque o que acontece é que a compreensão, a concepção do paciente em relação ao sintoma tonteira, ela é muito variada, né? Então, eventualmente, há uma descrição que às vezes não corresponde bem à realidade, ele não consegue descrever bem, não é? Por exemplo, a tonteira pode ser confundida com insegurança na marcha, pode ser confundida, por exemplo, como vertigem, que é um tipo de tonteira em que há uma sensação de giratória na cabeça em relação aos objetos que estão circundando o paciente. Pode ser descrita como tonteira uma sensação de cabeça esquisita, também que o paciente define como tonteira e não é exatamente isso que ele está sentindo, né? Também pode ser o corpo se inclinando para frente, ou para o lado, ou para trás. Então ele diz que aquilo é uma tonteira, nem sempre corresponde à realidade, né? Outro sintoma que pode confundir é a visão obscura, visão embaçada. Ele diz que é tonteira, né? Ou iminência de desmaio. Ele está para desmaiar, às vezes é sempre tonteira mesmo, às vezes ele confunde as coisas, né? Então, compete ao médico, né, esclarecer, né, durante a entrevista com bastante detalhe quais são os sintomas que o paciente sente e quais são os sintomas que acompanham o sintoma principal, as coisas que podem ajudar no diagnóstico para poder definir exatamente o sintoma e poder investigar a causa, né? Porque a causa de tonteira tem muita, né? Vamos falar sobre algumas aqui que são mais comuns no dia a dia do consultório, né? Por exemplo, se você pegar um paciente jovem, principalmente as mulheres, né? Muito mais as mulheres do que em relação aos homens, muito comumente a tonteira tem uma causa psicossomática, uma causa psicológica. Às vezes a pessoa muito estressada, com muita hiperventilação, fica naquela respiração, ela nem percebe que está fazendo essa respiração porque ela está tão tensa que aquilo faz parte do quadro, e ela faz uma hiperventilação, levando uma grande quantidade de oxigênio para o sangue, que eles, ao aumento de oxigênio no sangue, dá uma sensação de tonteira. Como que, por exemplo, você corre, você está bem fora de forma, resolve jogar uma partida de futebol, e aí você corre atrás da bola, você está parado há muito tempo. Isso aqui vai te dar uma sensação horrorosa de tonteira, porque você hiperventila tentando jogar sangue pelas suas pernas que estão fora de forma, e o resultado final é uma sensação de tonteira desagradável. Tem que parar para poder voltar o fôlego e a tonteira passar. Então, é uma das causas muito comuns. Pacientes com anemia, falta do glóbulo vermelho no sangue, uma circulação menor de oxigênio, porque o oxigênio viaja dentro das hemácias no sangue, tem menos hemácias, então a falta de oxigênio pode dar uma sensação de tonteira, sensação de estar vendo tudo longe, sensação de cansaço, né, de falta de ânimo, de falta de energia, né? A hipertensão arterial, paciente com crise hipertensiva, muito comumente a tonteira faz parte do quadro. Em geral, o paciente é cometido de uma dor na nuca forte e acompanhado com, às vezes, umas visões de cotomas cintilantes, umas coisas esbranquiçadas no campo visual, associado à náusea, pressão no peito, às vezes vômito, né? E a tonteira faz parte do quadro. Então é um dos sintomas que ele pode se apresentar. A vertigem postural. A vertigem postural é um tipo de uma inflamação do labirinto, uma labirintite, que seria por alteração dos cristais na linfa dos caracóis ali da região do labirinto, do ouvido interno. Então isso produz uma sensação desagradável que não se resolve com remédios, com antivertiginosos. Muitas vezes a pessoa tem que fazer várias sessões com o otorrino para fazer exercícios, manobras especiais para conseguir, que são muito bem sucedidas, e a pessoa obtém um grande alívio. Então, se você tem uma tonteira que acha que é labirintite, que está tratando como se fosse, não foi a um clínico ou um otorrino para ver isso, marca com o seu otorrino, para ele fazer os testes e poder dar um tratamento adequado para isso.
Pacientes com arritmia cardíaca. Algumas arritmias produzem uma frequência cardíaca muito alta, acima de 120, 140, e quando o coração bate muito forte, cada batida que ele manda menos sangue para frente. Então o cérebro recebe menos sangue, por uma questão de postura. Ele está na vertical, então subindo com pouca pressão, o sangue ele chega com dificuldade na cabeça. Então, muito frequentemente, a tonteira faz parte da sensação de palpitação, tumulto no peito, mas uma tonteira, e às vezes desmaia, pode acontecer. Paciente com hipotensão, tem a pressão baixa. Se a pressão é muito baixa, pode ser por vários motivos, que não vem ao caso aqui dissertar sobre isso agora, mas é mais ou menos o quadro contrário, mas similar à questão da hipertensão, que é o contrário, né? Pouca pressão, pouco sangue chegando ao cérebro, pouco oxigênio chegando, sensação de visão longe, sensação de desmaio, ver tudo escuro, e pode realmente a pessoa até ter uma queda, ter um desmaio, perder o sentido por algum tempo. Finalmente, tem a hipotensão postural. Hipotensão postural são situações em que a pessoa está muito fraca. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente está deitado, tem uma pressão de 12/8, quando fica em pé, de repente, o sangue devia tudo para o pé, pela gravidade. Então o sangue ficava nas pernas e a pressão devia ir a 1, 2, 0 e a pessoa desmaiava na hora, tinha uma síncope. Por que não acontece isso normalmente? Porque quando você está começando a levantar o tronco e a cabeça do onde você está deitado, começa a inclinar uma angulação mais para a vertical. Existem uns receptores aqui nas carótidas que dão uma mensagem química para todos os vasos. A pessoa vai se levantar, então contrai todos os vasos e a pressão se mantém igual. Isso se dá em matéria de milissegundos, que é o tempo que você levanta. As pessoas idosas, pessoas desidratadas, pessoas com baixo volume de sangue, com anemia, pessoas com infecção grave, muito tempo acamadas, muito tempo deitadas, né? Que de repente levantam, esse mecanismo de compensação fica retardado. Então, até a pressão, as vozes receberem o comando para a pressão se manter igual, há um gap de tempo, e aquilo pode chegar a uma pressão de 6, 7, e se a pessoa estiver desanando, pode ter uma síncope, desmaiar, bater com a cabeça. As complicações da queda são imprevisíveis, né? Então, isso é a última coisa que eu queria falar hoje, que é a importância do sintoma tonteira, né? Porque como várias dessas doenças podem estar envolvidas, é importante que são sintomas e sinais que podem levar a pessoa à perda de consciência. E se você tem o que se chama de lipotímia, que é a hipotensão vai produzir bem devagarzinho, você tem tempo, está ficando tonto, acha que vai desmaiar, então você tem tempo de sentar, de recostar, não acontece nada mais complicado. Mas se é uma síncope, que você levanta de repente, está com essas situações de má nutrição, emagrecido, enfim, a situação de infecção aguda, você está enfraquecido com diarreia, infecção intestinal, desidratado, você levanta de repente e a pressão vai cair muito rápido, não dá tempo. Você, quando vê, você está no chão, e aí uma queda sem defesa, tudo pode acontecer, né? Se de verdade pode fraturar o colo do fêmur, bater com a cabeça, pode ter uma hemorragia cerebral, enfim, todas as coisas que vocês sabem que podem acontecer. Então vamos ficando por aqui, meus amigos, agradecendo aí a presença de vocês aí, o segmento, e na próxima semana nós vamos tratar sobre, é a última quinta-feira do mês, né? Vamos tratar sobre aquele assunto que eu trato na última quinta-feira, que é o velho assunto da perda de peso, da obesidade, que uma vez por mês, pelo menos, a gente toca nesse assunto, e vamos fazer comentários sobre os novos remédios para a obesidade. O armamentário está ficando cada vez melhor, tem medicamento novo saindo na praça, com excelentes resultados, então vamos comentar a respeito desses medicamentos sobre o tratamento da obesidade. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana.